É muito comum uma irmã sensual que sabe que está sendo sensual se desculpando de seu pecado com a seguinte frase: de que adianta a irmã lá reclamar do meu vestido que está curto se a língua dela é comprida? A ideia aqui é a velha mentira de que, sabe, primeiro que é hipocrisia, mas também tem um outro detalhe aqui. Não tem diferença entre pecado, não existe pecadinho e pecadão. Com certeza você já ouviu essa frase. Então esquece essa frase porque ela está completamente errada. Ela é usada por pessoas que querem diminuir a gravidade de seus erros, de seus pecados e que estão cometendo seus pecados e que não querem parar de cometê-los. A ideia de que não existe diferença entre pecado é comumente usado pela comunidade LGBT também, para atacar os cristãos. Por que vocês falam tanto sobre este tema? Mentira, fofoca, são tão pecaminosos quanto qualquer outro pecado. E muitos cristãos fazem eco a essa frase do movimento LGBT. Neste vídeo, eu quero lhe mostrar que alguns tipos de pecados são sim mais graves do que os outros. Eu vou falar especificamente dos pecados sexuais, pois apesar de a Escritura mostrar quão graves eles são, o povo cristão parece que não tem se atentado para isso. Basta ver a quantidade de gente nas igrejas que é viciada em pornografia, um povo sensual, que se divorcia com naturalidade. Isso definitivamente é um problema grave. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, há muitas passagens explícitas mostrando sim que há diferença de pecado. Em Mateus 23, por exemplo, Jesus disse que os fariseus davam o dízimo, mas negligenciavam preceitos mais importantes da lei: amor, justiça e misericórdia. Tá vendo? Negligenciavam preceitos mais importantes. Em Mateus 5,19, Jesus fala em quem desobedecer a um destes mandamentos da lei, por menor que sejam. Tá vendo? Há mandamentos que são maiores. A Bíblia, por exemplo, fala da blasfêmia contra o Espírito e anuncia que este tipo de pecado não possui perdão. Em João 9,11, Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Ou seja, há pecados maiores e há pecados menores. João também diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. Por isso, não digo que rogue. Na lei de Deus, as diferenças entre pecados ficam mais evidentes diante das punições que Deus estabeleceu. Por exemplo, um homem que mentiu não era morto, como por exemplo o assassino, ele era morto. Uma pessoa que matou alguém involuntariamente recebia uma punição diferente de um homem que intencionalmente matava alguém. Ora, o próprio bom senso mostra que há diferença entre pecados. Desde o sistema jurídico de qualquer país, que não trata todos os crimes da mesma maneira, até qualquer pai de família, chefe de empresa, líder de um time de futebol. Enfim, em qualquer lugar do mundo, há diferença sim de punição e de tratamento dependendo do grau do comportamento, dependendo do grau do crime ou do pecado que a pessoa comete. Basta ver, por exemplo, a comoção nacional que é gerada quando, por exemplo, é cometida uma crueldade contra uma criança, ou então quando um filho arquiteta a morte do próprio pai. Todo mundo fica horrorizado, ou seja, há sim pecados que são mais terríveis do que outros. O estupro, por exemplo, que diferentemente do que as feministas dizem, não é aceito nem por bandidos, pois um estuprador não pode ficar na mesma cela que outros criminosos, porque até os criminosos consideram que o estupro é algo horrível. E aí, gente, nós chegamos aos pecados sexuais, que muitas vezes não têm sido tratados com a devida seriedade pelos crentes. Basta ver o modo jocoso que muitos cristãos, inclusive pastores, falam. Gente, um dia eu vi um pastor, no meio da pregação, ele disse assim, gente, quem aqui namorou? Quer dizer, foi no começo da pregação, para quebrar o clima. Quem aqui namorou cabrita quando era criança? Você acredita nisso? Quem você acha que foi o pastor que falou isso? Deixa um comentário aqui. Enfim, basta ver como que os cristãos não têm lidado com seriedade em relação aos pecados sexuais. Veja as roupas das irmãs. E, gente, é uma tristeza isso, porque quando a Bíblia vai retratar sobre pecados, sobre vestimenta, a Bíblia vai lidar principalmente com mulheres, nem menciona homens. Por quê? É óbvio que deveria ser uma tentação basicamente feminina, mas hoje, infelizmente, até os homens fazendo carinho assim. Já viu na academia? Ai, que bíceps que eu tenho. É um negócio assustador. Até os homens sensuais, roupinhas coladinhas, coisa que era assim, um pecado típico de mulheres. Mas enfim, basta ver como que até os homens estão se vestindo de maneira sensual nas igrejas, para que a gente note que o povo cristão não está dando o devido cuidado, a devida atenção às questões sexuais. Aos coríntios,
Paulo mostra quão grave são os pecados sexuais e que sim, numa escala de pecado, eles estão ali entre os piores. Paulo ordena fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que Paulo quis dizer com isso? Quem peca, quem comete impureza, ou seja, pecado sexual, peca contra o próprio corpo. O que seria isso? Veja bem, a gula é um pecado que afeta o corpo. Você come demais, o seu corpo é afetado. A preguiça, enfim, tantos pecados. Portanto, o que Paulo quis dizer com quem peca, quem comete pecado sexual, impureza, peca contra o próprio corpo? Talvez isso tenha a ver com a questão da nossa união com Cristo. Porque no contexto, Paulo fala exatamente sobre isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Cristo. E aí ele diz, como então eu tomaria os membros de Cristo e me uniria a uma prostituta? Somos templos de Cristo, somos um com Cristo. Unir-se sexualmente, cometer pecados sexuais, seria se tornar uma só carne com a prostituta, por exemplo. Aí Paulo diz, como unir o corpo de Cristo com o corpo de uma prostituta? Isso seria uma aberração. Assim, Paulo coloca a imoralidade sexual num grau elevadíssimo de depravação, uma coisa absurda. Não é por acaso que quase todas as depravações sexuais eram punidas com morte no Antigo Testamento. Provérbios declara que o adúltero é como aquele que está indo, é como um boi que vai ao matadouro. O divórcio, veja como que hoje entre os cristãos, cansou-se da mulher? Troca. Ah, está enjoado de dormir com a mesma pessoa? Trocam. Mas veja a consequência disso, o sofrimento causado nas crianças. Há muitos estudos mostrando como que as crianças de pais divorciados, essas crianças estão mais expostas a uma série de problemas, drogas, violência, ter um rendimento menor na escola, depressão, enfim, em Cristo. Tudo pode ser superado, como eu já vi inúmeras vezes na minha própria igreja, mas isso não anula o fato de que é um sofrimento absurdo, que é uma situação complicadíssima e de angústia profunda na vida das crianças. É triste como que os cristãos não lidam de maneira temerosa com as questões sexuais. Não notam que desobedecer aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Não notam que isso é gravíssimo. Note, por exemplo, também a sensualidade. É uma coisa terrível. Homens e mulheres sendo sensuais na igreja. Como explico? Eu explico isso na série Beleza. Ao expor o seu corpo, você está sim se expondo ao adultério. Expor a sua mulher, você está pedindo para receber um chifre. Roupas belas, mas piedosas, que cobrem o corpo, passam a seguinte mensagem: não se aproxime. Roupas sensuais anunciam: estou na pista. Gente, eu lembro da minha escola, havia uma moça se vestia de uma maneira muito piedosa e ela tinha uma postura piedosa. Ela era cristã. Eu me lembro, eu não era cristão na época, mas eu me lembro, os meninos, nós tínhamos um receio grande de se aproximar dela, de uma maneira desrespeitosa. Mas em relação às outras meninas que iam sinalizando com as suas roupas sensuais, ei, cheguem, pode nos cantar. Recebiam cantadas o tempo todo. E muitas vezes, é óbvio que essas recebiam muito mais cantadas, essas que iam com as roupas sensuais. E gostavam, elas gostavam. Então sim, quando as pessoas se vestem de maneiras sensuais, elas estão mais propensas a receberem cantadas. E isso é uma tentação enorme. Uma hora isso pode resultar em adultério, em fornicação. Na literatura e na história, nós vemos que a perversão sexual sempre foi uma desgraça. Um adultério levou países a entrarem em guerra. Quem não se lembra da famosa Helena de Troia, que ao trair o seu marido, levou o seu povo à guerra, troianos e gregos em disputa. Dom Pedro I, que teve que sair fugido aqui do Brasil. Um dos motivos? A rejeição do povo por conta do casinho que ele tinha com Domitila, o que teria ajudado a matar a sua esposa Leopoldina, que era adorada por toda a nação. Foi por isso que em 7 de abril de 1831, Dom Pedro deu um beijo em seus 4 filhos enquanto eles dormiam e partiu sem se despedir. Além da perda da coroa, a sua saída marca um dos episódios mais tristes da nossa história. O seu filho, que viria a ser o Dom Pedro II, com saudade do pai, que estava separado do seu pai, ele pediu para o pai que enviasse um bocadinho de cabelo, gente. Veja o que a perversão sexual fez. Fez com que esse homem tivesse que sair do que era
o seu país, se separar de sua família e de seus filhos. Então sim, as paixões sexuais são gravíssimas. Não é por acaso que a esquerda quer a todo custo perverter as nossas crianças na escola. E é por isso, gente, que eu vou lançar um curso sobre isso, sobre sexualidade. Por quê? Porque eu já soltei alguns vídeos relacionados a esse conteúdo que eu vou lançar no curso. Eu lancei aqui e o YouTube, né, ele não, é um tipo de conteúdo que não dá para falar aqui. E eu vou tentar falar de uma maneira piedosa, mas explícita sobre esse assunto. Infelizmente não dá para falar tudo que eu gostaria de falar aqui nessa plataforma. Então, esperem aí por esse curso, tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas o que você achou desse vídeo? Deixe um comentário, Deus abençoe, até o próximo vídeo.